Meu nome é Aldo Moraes, músico, escritor, jornalista, nascido em Londrina. Sou criador e coordenador do Batuque na Caixa há 21 anos, desde 99. E nessa trajetória conquistei alguns prêmios como compositor na Europa, Estados Unidos, Brasil, países da América Latina. Como poeta, escritor, prêmios no Brasil. Participei de diversas coletâneas, também em Portugal, Itália. Recentemente também fui convidado de festivais no Brasil, Portugal e também nos Estados Unidos. E tenho 7 livros publicados, 4 CD solos e também a produção e os arranjos do CD Batuque na Caixa Arte Brasilis. Bom, eu começo a participar do meu envolvimento com as políticas públicas ligadas à cultura, legislação, a partir de 2002, quando eu estive naquela comissão especial durante o governo Jaime Lerner, que analisou, debateu e viabilizou a Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Paraná. A partir daí eu passei a me interessar mais profundamente por, por todas as questões que envolvem as políticas públicas e a legislação, as mudanças, a elaboração de projetos, acompanhamento, toda essa questão que concerne aí as políticas públicas ligadas à cultura e as transformações por que passaram essas políticas públicas no nível federal, estadual e municipal também, a minha vida pública, cultural, pessoal, na maior parte das vezes foi em Londrina, embora eu tenha morado em outros lugares também. E aí nessas andanças e nessas discussões, debates, participando de conferências, congressos, etc., nós chegamos, né, ao ano de 2020, essa pandemia do coronavírus e as discussões que começaram a acontecer no âmbito do setor cultural nacional e também no Congresso Nacional sobre uma lei que pudesse beneficiar, que pudesse socorrer os artistas, os produtores culturais, os trabalhadores da cultura no âmbito dessa pandemia, né? E aí se chegou a Lei Aldir Blanc, com uma lei proposta pela deputada Benedita da Silva, que teve como relatora na Câmara a deputada Jandira Fegali, no Senado o Jacques Wagner, e que foi a sanção presidencial há algumas semanas, e agora estamos na fase de regulamentação. Foi para sanção e o Executivo também editou uma medida provisória dizendo de onde vai sair o recurso e viabilizando o recurso. E agora vai para regulamentação. Essa fase de regulamentação, já em fase final também, ela vai dizer, vai detalhar como vai ser a aplicação desses recursos nos municípios e estados. É bom lembrar que todos os municípios e todos os estados do Brasil vão receber recursos da Lei Aldir Blanc, a lei que é em homenagem ao grande compositor, parceiro de João Bosco, marcou a história da música brasileira. E a lei vai detalhar também como os produtores culturais, os artistas, os fazedores de cultura devem participar dos 3 eixos do qual se compõe a lei, os 3 eixos principais previstos na lei. Né? São 3 bilhões de reais, 1,5 bilhão para os estados, 1,5 bilhão para os municípios. Estados e municípios recebem de acordo com o nível populacional, né, o número de habitantes do seu estado e do seu município. Vamos detalhar os vários aspectos da lei, os impedimentos e também de que forma os artistas, fazedores de cultura, produtores podem ser beneficiados pela Lei Aldir Blanc. Quero agradecer à Revista de Arte Londrina, os editores
Wilson Inácio e Ronilson Rony, e dizer que é uma satisfação enorme estar podendo de alguma forma contribuir, me comunicar com os fazedores de cultura do Paraná, de Londrina e de todo o Brasil também. A Lei Aldir Blanc, ela levou no Congresso o número 1075/2020. Como eu disse, foi para sanção presidencial, foi sancionada com algumas modificações e foi editada uma medida provisória indicando a liberação dos recursos, colocar de forma resumida, e agora está indo para a fase final de regulamentação, que é a parte prática de como esses recursos vão ser utilizados e disponibilizados por estados e municípios, e quais as regras, quais os indicativos de documentação, de apresentação de algum projeto, de algum plano de trabalho que os artistas devem fazer para receber, principalmente no caso de editais. Bom, a Lei Aldir Blanc, ela prevê 3 eixos principais. O primeiro é o auxílio emergencial de R$ 600, pago em 3 parcelas, mensalmente, aos fazedores de cultura. Para evitar o acúmulo, então o trabalhador de cultura, o produtor cultural, o artista, ele não pode ter sido beneficiado pelo auxílio emergencial do governo. Ele não pode ter emprego formal, não pode receber o auxílio assistencial, que é o auxílio idoso, nem ser aposentado, nem estar recebendo seguro-desemprego ou um outro programa de transferência de renda federal, salvo o Bolsa Família. Né? Se ele estiver recebendo o Bolsa Família, não tem problema nenhum. E quais são os critérios para ele receber esse auxílio de R$ 600 por mês vindo do recurso destinado à cultura? Ele tem que ter uma atuação social ou profissional na área da arte ou da cultura nos últimos 2 anos. Ele tem que estar inscrito em pelo menos um dos cadastros culturais e ter renda mensal per capita, né, dentro da família, de até meio salário mínimo, que é R$ 522,50. Ou uma renda familiar total de até 3 salários mínimos, em torno de R$ 3.130. Se ele cumprir esses requisitos, ele pode solicitar o auxílio emergencial da cultura, que é a parcela de R$ 600 pagas mensalmente durante 3 meses. Bom, além disso, o outro eixo que prevê o auxílio emergencial, a Lei Aldir Blanc, é o subsídio mensal, o auxílio emergencial mensal, voltado para a manutenção de espaços artísticos e culturais. A definição de espaço na lei, ela é muito abrangente, muito generosa. Circos, espaços culturais de maneira geral, centros culturais, cineclubes, festas populares, São João, Carnaval, os festejos juninos de maneira geral, todos eles são vistos também como parte da identidade do território, então é enquadrado como espaço cultural. Comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, micros e pequenas empresas culturais, todos que tiveram dentro desse leque as suas atividades interrompidas por conta das medidas de isolamento social, podem requerer um auxílio que varia entre 3 e 10 mil reais por mês, também durante 3 meses. As empresas, no caso, que têm CNPJ, eles precisam comprovar cadastro municipal, estadual, distrital, no âmbito de cultura, que aí vai ser discutido com os estados e municípios. Cada um deles pode ter uma forma de abrir esse cadastro, né, e um formulário próprio para esse cadastro.
ou se ele estiver já cadastrado no ponto de cultura. Esses espaços, nós estamos falando do segundo eixo dos benefícios da lei. Esses espaços, quando houver a reabertura após pandemia, eles devem apresentar de forma concreta algum tipo de contrapartida. Realizar atividade para alunos de escolas públicas gratuitamente, né? Promover atividades de maneira pública e gratuita, né? E emprestar o espaço para outros grupos que não tenham condições de pagar, né? Oferecer também a pessoa física ou pessoa jurídica que queira apresentar algum tipo de espetáculo, oficina, palestra, debate, também de forma gratuita. Enfim, o espaço, o grupo, podem receber esse auxílio de 3 a 10 mil reais e vai apresentar, no âmbito da solicitação, uma contrapartida ou mais de uma contrapartida para quando voltarem às atividades culturais. Bom, o terceiro eixo é a abertura de editais pelos estados e municípios. Então, são editais, chamadas públicas, prêmios, bolsa pesquisa, aquisição de bens e serviços voltados ao setor cultural. Os editais, como está previsto na lei, eles devem compreender pelo menos 20% do total dos recursos. Ele está liberado para ser uma quantia maior, mas ele não pode compreender menos de 20% do total dos recursos recebidos por estados e municípios. Esses editais também serão formulados por estados e municípios de acordo com as características das suas atividades culturais, os hábitos das suas comunidades, da sua sociedade, enfim, né? Os recursos previstos serão 1,5 bilhão de reais para a totalidade dos municípios brasileiros e 1,5 bilhão de reais para os estados. Conforme a sanção da lei pelo Palácio do Planalto, os estados e municípios terão o prazo máximo de 120 dias após o recebimento para destinar os recursos. Caso os municípios não utilizem os recursos, eles serão automaticamente revertidos ao Fundo de Cultura do seu estado ou ao órgão responsável do estado pela gestão desses recursos. Então, os 3 eixos principais é o auxílio emergencial de R$600 para o artista, o auxílio socorro emergencial para os espaços culturais ou grupos que configurem identidade de território, e a abertura de editais de financiamento, editais de bolsa, de prêmio, enfim, para que os produtores culturais, sejam eles pessoa jurídica ou pessoa física, possam apresentar propostas e realizar projetos nesse período de pandemia. Obviamente que a maior parte das propostas vão ser atividades online, por conta das restrições de circulação de pessoas e de aglomeração, né?